publicado amanhã, no Diário Oficial da União, por causa da pandemia, né? Nós temos pressa nisso, conversado com o Senado, o nome do Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, está levando tiro. Qual que eu indicar que está levando tiro? Qualquer um. Tinha umas 10 currículos na minha mesa, alguns que nunca, excelentes currículos, mas eu nunca tinha conversado com eles. Não vou botar uma pessoa só por causa do currículo, com todo o respeito que eu tenho a essa pessoa. Tinha que ter um contato mais comigo ao longo do tempo. Tá? O que é lamentável, né? Das 10, escolhe uma. Das 9 restantes, metade, 4, 5, né? Começa a tirar no lugar. Acusado de comunista, socialista, ligado ao PT. Olha, pessoal, todo mundo aqui, né, ao longo de 14 anos de PT, teve uma ligação. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Horário de Brasília, seu podcast, você sabe, de política e economia. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece de importante no Brasil. E essa semana teve muita coisa importante em duas áreas que a gente adora falar. E eu digo a gente porque essa empreitada é dupla, é minha e dela, a nossa musa, Renata Agostini. Olá, Dani. Olá, os nossos ouvintes do Horário de Brasília. A semana começou, vamos juntos então para decifrar tudo o que aconteceu e foi muita coisa. A gente vai começar com informação quentíssima. O repórter Leandro Magalhães, da CNN, falou com o presidente Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro disse a ele, na noite desta quinta-feira, que sim, Cássio Nunes, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é o seu nome, o seu escolhido para ocupar a vaga de Celso de Mello, que deixa o Supremo Tribunal Federal no dia 13 de outubro. A escolha de Cássio Nunes foi uma surpresa para o mundo político e deixou pelo caminho diversos aliados de Jair Bolsonaro que vinham trabalhando para ficar com a vaga, inclusive o afilhado político do presidente, Jorge de Oliveira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os que ficaram pelo caminho, porque o importante agora é você entender quem é Cássio Nunes. Cássio Nunes é desembargador, mas na verdade chega ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região pelo chamado Quinto Constitucional. O que é o Quinto Constitucional? É o instrumento que garante que uma vaga nessas cortes vai ser destinada a integrantes da advocacia ou do Ministério Público. Cássio Nunes é advogado, é piauiense e chega ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 2011, durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, ladeado por um personagem importante, o governador do Piauí, Wellington Dias. Isso significa que Cássio Nunes tem ligações, boas ligações com a esquerda? Sim, que tem entre governadores, integrantes do Senado da esquerda, defensores de seu nome? Sim, mas não é só. A indicação de Cássio Nunes foi comemorada publicamente e apadrinhada publicamente por um integrante do principal partido do Centrão. E não é qualquer integrante, pelo presidente do PP, Ciro Nogueira. Então, Cássio Nunes tem bom trânsito no PT, a bênção pública e a torcida do PP, a escolha do presidente Jair Bolsonaro, da direita, portanto, e ainda agrega ali um fator. O seu introdutor, digamos assim, a pessoa que o introduziu no universo jurídico, foi o ex-presidente da OAB, Marcos Vinícius, muito ligado ao MDB de Sarney. É, portanto, um indicado com um perfil conservador, alinhado a uma ideia de direito garantista, ou seja, para ficar em um exemplo, é contra a prisão obrigatória após condenação em segunda instância e tem um arco amplo de aliados no que os bolsonaristas mais raiz chamariam de velha política, não é isso, Renata? Exatamente, perfil interessante, né, do aí que se pretende ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, porque se pretende, tem aí ainda um trâmite, né, a ser seguido, ele precisa ser sabatinado e seu nome é aprovado pelo Senado, mas Dani já colocou aí, tem muita gente interessada em fazer essa indicação valer, ser aprovada, especialmente o Progressistas, que virou um partido muito poderoso nesse governo. Eu acho que todo mundo agora tem que gravar muito bem esse nome, Cássio Nunes Marques, porque dando tudo certo, né, e parece que o caminho é esse, ele vai poder ficar no Supremo Tribunal Federal até 2047. Então tem muitos anos para que decisões de Cássio Nunes Marques mudem coisas e possam influenciar inclusive a sua vida, porque sabemos, os ministros do Supremo Tribunal Federal são alguns
algumas das figuras mais poderosas da República, não só porque tem ali o poder de influenciar decisões da corte quando há um julgamento colegiado no plenário, mas porque há também as decisões monocráticas que a gente volta e meia fala aqui. Então, a caneta do ministro Supremo tem muita força. Interessante a gente lotar aqui esse percurso que a Daniela colocou, porque o presidente Jair Bolsonaro fez nesse episódio algo que ele adora, é deixar circular versões, colocar gente maquinando e conversando sobre nomes e todo mundo olhando para um lado, e quando ele vem, ele saca ali uma coisa em outra direção. Isso aconteceu já algumas vezes, e aí foi o caso de Cássio Nunes Marques, que ninguém estava muito olhando esse movimento, ninguém sabia muito que ele surgiria. Então é um nome novo, ainda nem deu muito tempo, né, Daniela, de todo mundo se debruçar ali sobre casos muito específicos, até por isso o presidente decidiu aí correr com essa confirmação. Acho que Daniela vai contar um pouco mais bastidores disso. Perfeito, Renata. O presidente disse ao repórter da CNN, Leandro Magalhães, que sai nesta sexta. Então, se você já está nos ouvindo, você pode checar a informação passada pelo presidente ao Leandro. O nome de Cássio Nunes já deve estar no Diário Oficial da União desta sexta. E aí, por que o presidente acelerou? A ideia, a praxe, é você esperar que o ministro que está saindo, que se aposenta, conclua, né, sua trajetória na corte para formalizar a indicação. É, como se diz assim, uma cortesia, para você já não ir pedindo para a pessoa limpar as gavetas enquanto ela ainda tem ali 13, 12 dias de reinado. Mas Bolsonaro precisou correr. Na quarta, no 360, nós dissemos, 13 dias na política é uma eternidade para você deixar um nome pairando, flutuando, enquanto a imprensa escrutina absolutamente todas as decisões que esse homem já tomou na vida, todos os casos nos quais ele atuou como advogado. Quais são os vínculos dele com o PT? Os bolsonaristas reagiram de maneira muito forte e enfática nas redes, porque souberam, sim, que ele ascendeu no direito, ascendeu ao TRF1 durante o governo Dilma Rousseff, ajudado por um governador do PT. 13 dias na política é tempo para você deixar uma carne muito mal passada. O presidente se deu conta disso e decidiu, então, que era o caso de antecipar, quebrar a praxe e enviar a confirmação de Cássio Nunes nesta sexta-feira mesmo, para diminuir, digamos assim, a exposição de seu escolhido diante não só de adversários, mas da própria base política. Da própria base política, que começou a chiar, e começou a chiar muito por causa dessa ligação do agora indicado ao STF, Cássio Nunes Marques. Esse foi um dos pontos ali explorados, mas de fato as redes sociais começaram a atuar, principalmente ali esse bolsonarismo raiz, né, Dani, a atacar essa escolha. Interessante porque também, quando surgiu o nome de Cássio Nunes Marques, porque ninguém comentava muito, ficou ali uma dúvida. Será que estamos diante de um balão de ensaio? Eu falei há pouco, né, que o presidente Jair Bolsonaro adora acenar para um lado e aparecer com uma surpresa do outro. Mas ele também gosta de colocar um nome para ver se cola. Isso aconteceu, por exemplo, vamos lembrar agora recentemente, eu acho que você vai lembrar, no Ministério da Educação, aquela confusão, quem é o ministro? Então surgiu o nome de Renato Feder, que é o secretário no Paraná. Ele, inclusive, já dava como certo ali a indicação, chegou a falar e aí nada feito, não foi confirmado. Coitado, o presidente foi falar com ele. Exato. E ele falou com o presidente. Foi bem feio ali. Então veio essa pergunta, nossa, mas será que é o mesmo caso agora? Bem, se fosse isso, até hoje eu estava conversando com o ministro sobre esse ponto, porque o ministro do governo, não o ministro do Supremo, o ministro do governo, Jair Bolsonaro, falando, pois é, acho que vai confirmar, mas tem que ver, com toda aquela cautela. E eu comentei, bem, se o presidente, nesse caso, estiver fazendo um balão de ensaio, ele vai ter elevado para o estado da arte o balão de ensaio. Por que eu digo isso? Porque foi o próprio presidente Jair Bolsonaro que, depois de conversar com Cássio Nunes Marques no Palácio do Planalto, decide levá-lo à casa de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. E lá diz que sim, que ele era ali o seu favorito, a sua indicação, ele seria o seu indicado. Então o presidente faria um movimento muito arriscado, né, se isso fosse só para testar o nome de Cássio Nunes Marques. A gente fala agora dessa coisa do tempo, 13 dias é muita coisa, não deu tempo ainda de ver. Começaram, sim, a surgir ali algumas matérias já tentando aprofundar o histórico de Cássio Nunes Marques. Não tem muita coisa, é possível que nos próximos dias a gente, claro, saiba muito mais, porque a imprensa está trabalhando, está viva e trabalhando muito. No site da CNN tem uma matéria do nosso analista da CNN, Fernando Molica, que traz algumas informações interessantes. Olha, ele diz que
Cássio Nunes Marques foi alvo de 33 representações no Conselho Nacional de Justiça. Elas já foram arquivadas, mas olha que coisa interessante, né? Elas foram protocoladas entre 2014 e 2019 e quase todas elas eram relacionadas a queixas de atrasos, morosidade em processos que estavam ali sob a alçada de Marques. Interessante porque as primeiras informações, né, Dani, que começaram a pulular é que ele seria ali muito eficiente, muito rápido, muito célere, apesar de garantista. Então, esse perfil, o histórico, o que ele fez, o que ele não fez, precisa ainda ser depurado e aprofundado. É isso, Renata, e é por isso que a pressa do presidente faz sentido estratégico, tira tempo dos adversários e dos próprios aliados de cavarem ali, como fizeram um pouco com Augusto Aras, né, o procurador-geral da República, que às vésperas de ser escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro foi acusado de ser esquerdista, porque tinha boa relação com o ex-ministro, atual senador Jacques Wagner, né, que é do PT também, da Bahia, estado de onde Aras veio. Falando em Aras, esse é um dos que teriam dito, né, ficou melindrado porque foi preterido na corrida pelo Supremo. Os aliados dele, conversei com o aliado de Augusto Aras, dizem que não, que é intriga da oposição, que ele está muito tranquilo, que ele sempre soube que a primeira vaga jamais seria dele, porque ele vai cumprir até o fim seu mandato de 2 anos na Procuradoria-Geral da República. Ministros do STJ que estavam ali numa corrida maluca para ver quem agradava mais o presidente, coloca o Fabrício Queiroz em casa, coloca o Fabrício Queiroz em casa com a tornozeleira eletrônica. Agora você não precisa mais depor não sei aonde, agora você não precisa mais não sei o quê. Uma série de decisões que soaram excessivamente benevolentes e que estavam dadas aí no contexto da corrida por essa vaga de Celso de Mello. Também ficaram muito #chateados. Outro que não gostou da forma como o processo foi conduzido é o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. Por quê? Porque Bolsonaro foi apresentar o seu escolhido a Gilmar Mendes e não a ele, Fux, que é o presidente da corte. Parece bobagem, é um pouco bobagem, mas faz parte do roteiro da cerimônia em Brasília, do roteiro do poder, que acaba melindrando alguns personagens importantes, né, Renata? Parece bobagem, mas é a política, né? E política, esses gestos fazem muita diferença. A Dani falou aí, né? Um pouco do roteiro que se costuma cumprir. O presidente Jair Bolsonaro, que nunca foi muito afeito a esse tipo de coisa, recentemente começou a se dedicar bastante, né? Até para não criar problemas com o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, não ligou muito para esse pequeno roteiro. Nessa análise sobre perfil de Cássio Nunes Marques, vai ser muito importante para a gente conseguir projetar como ele acaba virando ali um voto decisivo para um lado ou para o outro. Lembrando, no Supremo Tribunal Federal, hoje é possível mapear o perfil, como os ministros votam em diversos temas, considerando, claro, o posicionamento deles. Nunca é assertivo, ninguém aqui é o caso de ficar cravando votos no Supremo Tribunal Federal, mas é sempre possível ter uma indicação. Então, essa análise vai ser muito importante, especialmente quando a gente analisar a composição da segunda turma. Daniela vai contar agora com detalhes e falar de um ponto importantíssimo nessa nova composição da corte. Renata, é isso. Celso de Mello hoje ocupa uma cadeira na segunda turma do Supremo, que é uma espécie de mini plenário ali com 5 ministros que resolvem basicamente vários assuntos que não precisam ir ao plenarião ou antes desses assuntos irem ao que eu estou chamando aqui de plenarião, que é aquele que você conhece completinho, com os 11 ministros sentadinhos debatendo, muitas das vezes educadamente, muitas das vezes em termos mistura do mal com o atraso, como a gente sabe às vezes, né? Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, isso não tem nada... Mas debatendo casos ali. Então, o Celso de Mello vai deixar essa vaga na segunda turma. Cássio Nunes pode, portanto, ir para a segunda turma. Há também a possibilidade de Dias Toffoli se mudar para lá. Mas o perfil de Cássio Nunes sugere que, bom, é bem capaz que ele seja ali muito bem recebido na segunda turma, que é composta por Gilmar Mendes, o primeiro a conhecê-lo, Ricardo Lewandowski, também um garantista. Quem também compõe a segunda turma é Edson Fachin e Carmen Lúcia. Bom, você percebe aí que você tem 2 para lá, 2 para cá. Dan, 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 dan. Elis Regina veio na minha cabeça. Você tem 2 garantistas de um lado e Carmen Lúcia e Edson Fachin, que tem uma linha ali mais pró-Lava Jato, mais punitivista, do outro. O que está acontecendo muito? O empate
beneficia o réu em casos como o do ex-presidente Lula, que conseguiu ali impedir o uso da delação de Antônio Palocci numa série de processos contra ele. Celso de Mello está afastado já da segunda turma, ficou um bom tempo afastado por motivos de saúde e o afastamento dele acabava levando ao empate. Cássio Nunes tem perfil garantista, ou seja, não foi à toa que o presidente Jair Bolsonaro levou à casa de Gilmar Mendes, porque Gilmar Mendes saberia reconhecer ali qual é o perfil do cara. E o perfil do cara é esse. É alguém que é contra a tese de prisão obrigatória após condenação em segunda instância. Daniela, por que é que você está repetindo isso? Eu já ouvi você falar isso. Sim, meu amigo. Mas se você é lavajatista e votou no presidente Jair Bolsonaro porque achava que o Sérgio Moro estava com ele e que a Lava Jato estava com ele, bom, uma das principais bandeiras dos lavajatistas é a prisão após condenação em segunda instância. E o cara que o presidente Jair Bolsonaro está colocando no Supremo é contra isso. E aí a gente lembra daquela frase: parece que o jogo virou, né, minha filha? É o que a gente vai ver agora no caso dos julgamentos. E esse aspecto de como esse governo, que durante a campanha bateu muitíssimo nessa tecla, né, da renovação contra a corrupção, o presidente Jair Bolsonaro, apesar de ali 3 décadas no Congresso, se colocando como uma espécie de outsider, porque ele não fazia parte do establishment político e, portanto, faria um governo que não seria um presidencialismo de coalizão, ele não faria acordo com o Centrão. Então, logo depois de eleito, ele traz a maior figura que surgiu nos últimos anos, justamente encarnando essa coisa da corrupção, que é Sérgio Moro, porque a Lava Jato virou aí essa coisa muito pop e, claro, com todas as críticas, com tudo que a gente sabe nesse momento, mas o fato é que para grande parte da população, Moro encarnava ali esse juiz duro, combativo. Então ele vira esse superministro. Tudo isso que animava a base bolsonarista, a gente vê ruindo em vários aspectos. Moro, cara, é uma figura emblemática nesse sentido, porque ele deixa o governo, mas deixa o governo atirando, dizendo que não tinha condições de fazer seu trabalho, que o presidente Jair Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal por razões, né, não republicanas. E não só isso. Então, se a gente pegar para trás, a gente vê as medidas que foram sendo tomadas e apoiadas pelo governo Jair Bolsonaro, o pacote anticrime de Sérgio Moro, que Bolsonaro não levou à frente em vários aspectos, a questão, né, do desmonte ali do COAF, que foi muito essencial na Lava Jato, mas também tem papel fundamental ali no caso das rachadinhas, o caso que enrola Flávio Bolsonaro, que traz Queiroz para o palco, né, para as suspeitas e para as investigações. Então a gente vai montando um histórico de que, apesar de ainda dizer, né, o governo Jair Bolsonaro, ainda dizer que é engajado nessa área, a gente tem um volume bastante grande de exemplos que indicam o contrário. Falando aí de agendas que ficaram para trás, outro que todos os dias quando acorda não tem mais o tempo que passou é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes vem trilhando um caminho de desgaste profundo, político, com o Congresso e entre integrantes do governo. O ministro vem sofrendo críticas nos bastidores, críticas públicas, travando batalhas, brigando, apontando, ainda que veladamente, o dedo para companheiros de governo, como o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, como os militares que, em dado momento, abraçaram uma agenda que previa ali mais dinheiro para obras, para poder alavancar a economia, enquanto Paulo Guedes está ali super fixado na questão do rigor fiscal, de manter o chamado teto de gastos, que a Renata vai explicar melhor do que eu. É o instrumento que bota uma trava para os gastos no país e que tem segurado a confiança do investidor, especialmente o investidor estrangeiro, no Brasil. Furar o teto de gastos hoje, dizem os economistas, seria a mesma coisa que dar um tiro no joelho. 2 tiros, um em cada joelho, e depois tentar correr a São Silvestre. Enfim, Paulo Guedes está vivendo esse momento e esse momento chegou ao ápice essa semana. Na segunda-feira, ele, Paulo Guedes, ao lado do time da articulação política do governo Jair Bolsonaro, anunciou o Renda Cidadã, esse programa que iria substituir o Bolsa Família, que seria bancado com a seguinte fórmula: uma parte do dinheiro do Fundeb, abre parênteses, o que já tinha sido descartado pelo Congresso, fecha parênteses, mais precatórios. O que é precatório? É uma dívida que a União, que o governo, que municípios, que estados, enfim,
que o ente público tem com alguém que transitou em julgado na justiça, ou seja, a justiça mandou pagar e está lá na fila para você receber esse dinheiro. Basicamente é o governo enrolando, dando pequenos calotinhos. Essa é a fila dos precatórios. Bom, o dinheiro reservado para pagar essa dívida reconhecida, julgada e ordenada pela justiça, uma parte dele também pagaria o Renda Cidadã. Bateu super quadrado. E aí, ontem, o Paulo Guedes foi dar uma entrevista e enterrou a possibilidade de financiar o Renda Cidadã com dinheiro de precatórios. Plano, na verdade, que ele mesmo havia participado do anúncio. Nós sabemos que precatórios são dívidas líquidas certas, transitadas em julgado. Ninguém vai botar em risco a liquidação de dívidas do governo brasileiro. O governo vai pagar tudo. Agora, ele tem que examinar quando há despesas crescendo explosivamente. Não para financiar programas, porque aquilo ali não é, justamente tem um crescimento explosivo e não é regular, não é uma fonte saudável, não é uma fonte limpa, não é uma fonte permanente, previsível. Agora, é natural que se nós estamos querendo respeitar tetos, que nós temos que passar uma lupa em todos os gastos. A partir daí, Renata, o que se sucedeu foi uma série de incômodos, tanto para quem participou da articulação do Renda Cidadã, como para o recado, o gran finale ali, que foi dado, endereçado ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Sim, semana complicada para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora eu vou dar um passo atrás e vou me arriscar aqui, né? Olha a humilhação, senhor. Eu já fui a doida do teto, a doida da tributária, a doida da administrativa. Eu vou me arriscar muito brevemente ser a doida dos precatórios. Rapaz! Vem comigo, gente, eu juro, vai ser indolor. Porque deu todo esse fuzuê quando o governo chegou e falou: tadã, tá aqui a mágica, vamos usar precatórios. Esse nome é horrível. Porque todo mundo olhou e falou: é o quê? Isso aí é pedalada fiscal, meus caros. Meu Deus do céu. E isso, você lembrou, Dilma Rousseff acabou sofrendo o processo de impeachment sobre o argumento de que ela fez pedalada fiscal. E por quê? O que o governo tá precisando é achar um espaço nas despesas, na programação de despesas que ele vai ter nos próximos anos. E isso acontece porque a Daniela já deu aí um spoiler. A gente tem o teto de gastos. O que o teto de gastos faz? Ele diz o seguinte: não interessa quanto o governo vai arrecadar. O que vale é esse limite aqui do que ele pode gastar. E esse limite é definido do gasto do ano anterior mais a inflação. Então é isso que tem que olhar. Bem, para você aumentar então a despesa com um programa social, que é o que querem fazer no caso do Bolsa Família, você precisa então tirar de outro lugar. Não adianta chegar e falar: eu vou criar um imposto e subir a receita, porque lembrem-se, tem o teto. Não adianta o que você fizer do lado da arrecadação. Bem, a não ser que você queira acabar com o teto. E até este momento, o presidente Jair Bolsonaro segue dizendo que não fará. A solução dos precatórios, por que ela virou um problema? De fato, se você chegar e falar: olha, eu não vou pagar tudo aqui que a justiça está dizendo nesse ano, você abre espaço no orçamento, concorda? Tem ali uma previsão de 54 bilhões. Você chega e fala: olha, eu vou pagar só 16. Bem, então você tá com uma folga. Pode, no seu orçamento, então, direcionar dinheiro para dar às pessoas no novo Bolsa Família. Só que essa dívida, essa diferença entre o que você estava prevendo e que estaria ali boa parte dos precatórios reconhecidos naquele ano e o que você diz que você vai pagar, ela não some. No ano que vem, ela segue sendo uma dívida, porque a justiça já reconheceu, é uma dívida líquida e certa. Então, quando os analistas olharam, quando parlamentares olharam, quando investidores olharam, falaram: olha, você está então jogando para frente para melhorar a sua situação nesse ano e dizer que, veja bem, né, o orçamento não é desse jeito. Pintou uma pedalada. Lá atrás, não é a mesma coisa, tá, gente, que a Dilma fez. O que a Dilma fez foi uma questão que ela não foi a única que fez ao longo do tempo, mas de só colocar pro ano que vem o que ela deveria transferir para bancos públicos, assim, de uma forma muito simplificada. Mas todo mundo olhou e achou que tinha jeito e cheiro de pedalada fiscal. Esse foi o fuzuê. E aí, o que acontece? Paulo Guedes, inicialmente, diz ali nos bastidores que tinha feito, aprovado, dado aval para esse plano para evitar um mal maior. A gente contou essa história com detalhes no 360, eu e Daniela, porque a minha vida, gente, fica muito feliz quando eu faço assim, grudo nela de segunda até sexta aqui no nosso podcast. Foi isso que eu fiz essa semana. Então a gente apurou junto. O que aconteceu? No fim de semana, veio uma proposta ali de todo mundo que estava debruçado sobre como fazer esse arranjo, de tirar
todo o gasto do novo Bolsa Família do teto de gastos. É possível fazer isso, Renata? Sim, é possível. Inclusive, existe essa lista de exceções hoje. O que tem ali nessa lista de exceções? Tem algumas coisas que não precisam responder esse limite. Entre elas, veja só, o Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica e que o governo queria tirar um naco ali justamente para colocar nesse programa. Aí veio a ideia, vamos colocar o Renda Brasil ali também, ali esses 50, 60 bilhões que a gente precisa. Paulo Guedes tremeu porque se o mercado já virou nas tamancas por causa dos precatórios, todo mundo ia olhar e falar, meu amor, você não tá mais respeitando o teto de gastos, né? Olha lá, 60 bilhões vão sair daí. Então, que diante disso tudo, era melhor topar o lance dos precatórios. A reação foi das piores. Esse anúncio foi na segunda. Já na terça-feira, uma reunião no Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro, ministros palacianos, Paulo Guedes ladeado pelo presidente do Banco Central e também pelo presidente do BNDES. Todos eles dão um alerta que, olha, tá dando problema e tá dando problema maior do que parece, que a gente tem recebido retornos horrorosos. O presidente então fala, bem, vamos pensar em uma outra solução. Na quarta-feira, essas conversas seguem. E na quinta-feira, e aí é um pouco o ponto onde você vai pegar quando estiver nos escutando, o governo já tinha jogado a toalha nessa solução. Não tem mais isso, a gente precisa de outra, que ainda não estava muito clara. O senador Mácio Bittar, que é o relator deste projeto, que vai ali apresentar esse novo programa social, grava um vídeo com Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Cidadania, pasta encarregada do Bolsa Família, para dizer que, olha, a gente vai apresentar sim, viu? Daqui a 15 dias a gente diz aí o que vai acontecer e vai ser uma solução super inovadora. Resumindo, esta semana, que começou com uma grande expectativa da entrega da reforma tributária, e sim, Daniela, eu tô me penitenciando, você que estava aqui com a gente, eu falei sim que o governo estava dizendo que ia sair, gente, eu juro, eles estavam dizendo que ia sair. Eu não ia falar nada, mas já que você abriu aí, não. Eu trabalho na honestidade, na sinceridade. Gente, foi isso, eles diziam, eles juravam, eles passaram sábado e domingo inteirinhos aí atrás do texto, pente fino, vai sair, não vai sair, não saiu porque não tinha acordo em relação à CPMF, aí realmente, cara, hashtag Daniela tem razão, ela já estava indicando que, veja bem, é arriscado, né, sinalizar isso. E aconteceu, a expectativa naufragou, não tem mais data para tributária e também não tem nem o texto do Renda Cidadã. Finalizar, Renata Agostini deixou pro final a cereja do bolo. Ela diz aí, Daniela tem razão, mas tudo bem, eu posso ter razão, porque ela fez barba, cabelo e bigode nessa semana, apurando ali o bastidor dessa reação extremada do ministro Paulo Guedes, que, bom, é o seguinte, amiguinho, se você não é bolsonarista muito raiz e não considera qualquer coisa que não seja muito raiz como você, esquerda, você vai perceber o tamanho do disparate. O ministro Paulo Guedes acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de ter se aliado à esquerda para travar a agenda de privatizações do governo. É isso mesmo, de se aliar à esquerda para travar a agenda de privatizações. Rodrigo Maia, aquele que semana sim e semana também está fazendo live com o banco, live com o investidor do mercado financeiro, está dizendo que vai fazer a reforma tributária, que tem que vender mesmo, que derrubou, não sei o que. Olha, esse cara aí, enfim, foi acusado, entrou para a lista de comunistas, de esquerdistas. E aí, o que Rodrigo Maia, ouvindo Paulo Guedes falar isso, disse? Paulo Guedes está desequilibrado. Ele deveria assistir A Queda, que é um filme que narra as últimas horas de Adolf Hitler no poder. Ficou pesado o jogo, mas Paulo Guedes não se arrependeu não e ainda explicou para as pessoas de sua confiança por que é que foi para cima assim de Rodrigo Maia. Por que foi, Renata? Não se arrependeu, pelo contrário, está muito orgulhoso desse movimento nos bastidores. Ele continua ali malhando o Rodrigo Maia, quem elegeu como um de seus grandes inimigos aqui na jogada em Brasília. Ele não é o único, a gente pode até falar rapidamente, mas ele é um dos principais alvos. O que o ministro disse ali depois de fazer essa declaração, de romper publicamente com o presidente da Câmara, chutou o balde? Olha, ele diz que precisava sim dar um retorno. E essa não era uma resposta apenas a Rodrigo Maia, mas ele precisava dar uma mensagem de que ele estava ali vivo e que ia batalhar. O melhor estilo, Daniela, não vai ter golpe, vai ter luta. Então vou reproduzir aqui o que Paulo Guedes falou ali a quente, depois dessa live. Olha, ele diz: fico
ficou engraçado me xingar, agora fica impune. Passa lá, dá um chute no PG, aí eu tenho de dar uma no mais forte, que é pro resto saber que vai ter luta. O que Paulo Guedes diz, o que ele manifesta nesse desabafo? Ele entende que há um cerco, ele entende que ele está sob ataque, mas ele não quer jogar a toalha. Então ele quer mostrar que ele está engajado nas suas propostas, no seu ideal. Ele acredita, por exemplo, isso é o que o ministro acredita, não é necessariamente o que aconteceu, que Rodrigo Maia está inviabilizando pautas que são importantes para ele. Então, por exemplo, ele falou para uma pessoa próxima: ele quer ali travar a reforma administrativa? Ele quer travar o projeto da independência do Banco Central? Então eu vou dar um chute de volta. Então eu vou mostrar que eu não tô feliz e eu não vou entregar para ele a reforma tributária. Paulo Guedes acha que Rodrigo Maia só tem esse interesse na reforma tributária porque ele fez ali um combinado com esse grupo que a Daniela falou, que de fato o presidente da Câmara tem muito trânsito, o mercado financeiro. Ele inclusive veio do mercado financeiro e ele sempre foi um parlamentar muito ligado a esses temas. Para Paulo Guedes, o que Maia quer é só isso. E ele tá sim, nos bastidores, dizendo que não tá disposto a entregar, enquanto a Câmara não entregar de volta outros temas, outras pautas que são importantes para ele. É isso, parece briga de criança, mas é Game of Thrones, dos grandes, em Brasília, palácio contra palácio, ministro contra ministro, poder contra poder. Você pode escolher as terras do norte, as terras do sul, não importa. O jogo está campal e tem muita coisa para ser jogada. Vai passar o nome do escolhido do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo? Paulo Guedes e Rodrigo Maia vão fazer as pazes? Uma aliança de ocasião? Vão romper de vez? Você vai acompanhar tudo, claro, aqui com a gente, no Horário de Brasília. E é o seguinte, Renata, promessa pra mim é dívida. Tem a dica cultural. A minha dica cultural da semana é duas, na verdade, porque sou dessas exagerada. Assistam O Dilema das Redes. Aí você vai falar: ai, Daniela, eu já vi, não tem nada ali que eu não saiba. Beleza, amiguinho, mostra pra sua mãe, pro seu irmão e pra aquele seu tio que não sai do YouTube, que passa o dia inteiro repassando corrente de WhatsApp. Pode ser que seja útil pra eles. E tem um filme ainda mais assustador, só que esse não é estilo documentário, é filme romantizado, mas é muito pegado. Chama A Rede do Ódio. É um filme que fala sobre a ascensão da extrema-direita na Polônia. Poderia falar sobre a ascensão da extrema-esquerda também. Se você assistir o filme, você vai entender por quê. Não é exatamente sobre políticos, é sobre rede social e o uso que estamos fazendo dela. E como somos manipuláveis. Essa é a minha dica cultural, Renata. Qual é a sua? Já que, enfim, meu time perdeu e eu não quero falar de NBA porque não sou obrigada. Gente, o podcast dessa semana, eu não sei vocês, mas assim, tá maravilhoso. Tem Game of Thrones, tem NBA, tem a Renata aqui reconhecendo que, veja, falhei. E tem dica cultural. A minha, eu vou aproveitar que a gente teve essa notícia muito triste da morte da Ruth Bader Ginsburg, que era ali da Suprema Corte Americana, e eu acho que todo mundo deveria assistir ao documentário RBG, que conta a história dela. Tem um filme que também é bem interessante, dá pra entrar um pouco na trajetória dela, mas o documentário é muito bom, ele não é novo, ele é de 2018, inclusive, mas aproveitando que ela morreu, eu acho que é muito bom quem não viu ir lá olhar a trajetória incrível dela e como ela foi decisiva pro avanço dos direitos das mulheres, dos direitos civis nos Estados Unidos, como as soluções que ela encontrou dentro da justiça fizeram avançar e muito a pauta nesse sentido nos Estados Unidos. Ela, de fato, tem ali uma vida muito inspiradora, tanto a vida pessoal, mas especialmente tudo que ela conseguiu fazer na vida, no seu trabalho, e chegou ali, claro, à Suprema Corte dos Estados Unidos. Então é isso, amiguinhos, com essa dica maravilhosa, tem aí filme pra caramba pra você assistir no seu final de semana, porque sextou com o Horário de Brasília, e na semana que vem você volta pra ficar mais bem informado. Todos os dias, eu e Renata Agostini estamos no CNN 360, nas sextas-feiras nós estamos aqui no Horário de
Brasília, e você ainda pode pense em mim, chore por mim, não liga pra mim no final de semana, quando você estiver assistindo aí os filmes e falar, pô, dica boa, ou então, pô, dica maravilhosa, ou então, pô, dica excelente, já da Renata é mais ou menos. Não, gente, numa boa, já encerra, porque assim, onde isso vai parar? A gente já tá no sertanejo, é hora de dizer tchau, vamos sextar felizes, semana que vem a gente volta. Beijo! Beijo, Dani, beijo aos nossos ouvintes do Horário de Brasília.